Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula vamos apresentar como criar este belo painel de dashboard. Neste modelo, encontramos este painel para análise de vendas no estilo clássico, onde podemos analisar em alguns gráficos o desempenho de vendas de uma empresa no período que vai de 2015 a 2020. E através desses elementos de filtragem, podemos atualizar os indicadores com o total arrecadado em todas as operações, bem como o saldo a vencer, o saldo devedor e a diferença entre eles. Estes controles também acionam um gráfico conhecido como gráfico de explosão solar, devido ao seu formato circular, um conceito diferente de design, onde os dados são apresentados de forma hierárquica, separando cada nível em anéis. Além disso, estes gráficos de coluna comparam o desempenho de vendas de cada tipo de produto de acordo com seus indicadores. E todas essas informações foram processadas desta base de dados, que poderia ter sido importada ou gerada diretamente no próprio Excel. Vamos começar criando uma planilha chamada painel. Em seguida, vamos formatar com cores as células da primeira linha, que será o nosso banner de título. Vamos gerar agora uma tabela dinâmica que irá fornecer os dados que serão exibidos nos controles e os demais indicadores deste painel. Para isso, acessamos a planilha base e selecionamos então todo este relatório. E na guia Inserir, clicamos na tabela dinâmica. Na janela de configuração, mantemos as mesmas opções e clicamos em OK. Uma nova planilha é gerada e logo a seguir vamos nomeá-la de tabela dinâmica. Para este relatório, vamos habilitar os campos mês, total de operações, saldo a vencer, saldo devedor e diferença. De volta à planilha painel, vamos inserir caixas de texto que serão utilizadas como títulos dos indicadores. Vamos utilizar caixas de texto também agora para vincular com os cálculos processados na tabela dinâmica. Para isso, selecione esta caixa de texto e na barra de fórmulas insira o sinal de igual. Desloque até a planilha chamada tabela e clique no total de operações. Repita o mesmo procedimento para os totais dos demais indicadores. Vamos gerar agora uma segunda tabela dinâmica que será utilizada como base para a construção do gráfico de explosão solar. Para isso, selecionamos e copiamos a primeira tabela dinâmica e colamos ao lado. E para esta tabela dinâmica, habilitamos o campo mês, unidade e total. Esta base será utilizada para a geração do gráfico de explosão solar. Mas note que esse tipo de gráfico não pode ser gerado diretamente de uma tabela dinâmica, sendo que devemos copiar estes dados para fora da tabela dinâmica para que consigamos gerar o gráfico solicitado. Para isso, devemos montar a base desta maneira, associando cada célula com o nome da cidade, ignorando os meses. E fazemos a mesma manobra com os valores.
Ao lado, inserimos manualmente os meses relacionados com cada indicador. E agora sim, podemos selecionar esta base e solicitar a criação de um gráfico de explosão solar. Recorte este gráfico, cole na planilha painel, posicione e dimensione o gráfico. Para facilitar a nossa manobra, vamos gerar outra tabela dinâmica para a criação dos gráficos de colunas. Para isso, acessamos novamente a planilha base e selecionamos então todo este relatório. Na guia Inserir, clicamos em Tabela Dinâmica. Na janela de configuração, mantemos as mesmas opções e clicamos no botão OK. Uma nova planilha é gerada e para esta tabela dinâmica, habilitamos os campos Tipo e Total de operações. Esta base será utilizada para a geração do primeiro gráfico de colunas. Vamos copiar esta tabela dinâmica e colar ao lado. E para esta tabela dinâmica, habilitamos os campos Tipo e Saldo a vencer. Esta base será utilizada para a geração do segundo gráfico de colunas. Vamos copiar esta tabela dinâmica e colar ao lado. E para esta tabela dinâmica, habilitamos os campos Tipo e Saldo devedor. Esta base será utilizada para a geração do terceiro gráfico de colunas. E ainda, vamos copiar esta tabela dinâmica e colar ao lado. E para esta tabela dinâmica, habilitamos os campos Tipo e Diferença. E esta base será utilizada para a geração do quarto gráfico de colunas. Selecione a primeira tabela dinâmica e solicite a criação de um gráfico de colunas. Copie este gráfico e cole na planilha painel. Posicione, dimensione e formate este gráfico. Repita o mesmo procedimento, gerando um gráfico de coluna para as demais tabelas dinâmicas e formatando na planilha painel. De volta à planilha tabela dinâmica, vamos inserir o recurso conhecido como segmentação de dados, utilizando este recurso como filtro em nosso painel. Para isso, clique sobre a primeira tabela dinâmica e na guia Analisar, clique no comando Inserir segmentação de dados. No painel de segmentação de dados, escolha a opção Ano e clique em OK. Na guia Opções, escolha uma formatação de acordo com o design do painel. Observe que quando se escolhe uma opção deste recurso, toda a tabela dinâmica atrás dele é atualizada conforme o filtro. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolha a opção Conexão de relatórios. E verifique se ele está conectado com todas as tabelas dinâmicas criadas. Caso alguma esteja desconectada, marque este checkbox. Para esta demonstração, este controle deve estar conectado com todas as tabelas dinâmicas criadas. Utilize as teclas de atalho Ctrl X para recortar, acesse a planilha painel e colhe o objeto utilizando as teclas de atalho Ctrl V. Posicione e dimensione este controle. Vamos inserir outro controle que irá fazer a filtragem por meses.
Para isso, clique sobre a primeira tabela dinâmica criada e na guia Analisar, clique no comando Inserir segmentação de dados. No painel de segmentação de dados, escolha a opção Mês e clique em OK. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolha a opção Conexão de relatório. E verifique se ele está conectado com todas as tabelas dinâmicas criadas. Utilize as teclas de atalho Ctrl X para recortar, acesse a planilha painel e colhe o objeto utilizando as teclas de atalho Ctrl V. Posicione e dimensione este controle. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu a gerar este painel de dashboard no estilo clássico, utilizando como fonte de processamento a tabela dinâmica com gráfico de explosão solar e recursos nativos do Microsoft Excel. Logo aqui em cima temos mais vídeos com truques e macetes para você montar painéis e criar configurações personalizadas no Microsoft Excel. Por essa aula é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.